Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos analisar mais uma questão dos exercícios resolvidos. Nós vamos analisá-la e em seguida, pessoal, vocês vão responder mais algumas questões e eu vou enviar pelo sala de aula, certo? Então aí nós temos a questão número 7 e diz o seguinte, vejam. Em um grupo de 75 jovens, 16 gostam de música, esporte e leitura. 24 gostam de música e esporte. 30 gostam de música e leitura. 22 gostam de esporte e leitura. 6 gostam somente de música. 9 gostam somente de esporte. E 5 jovens gostam somente de leitura. Qual é a probabilidade de, ao apontar ao acaso um desses jovens, ele gostar de música? Letra B. Qual é a probabilidade de, ao apontar ao acaso um desses jovens, ele não gostar de nenhuma dessas atividades, certo? Então, pessoal, nessa pesquisa, aferida um grupo de 75 estudantes, 75 jovens, nela foi observado 3 atividades diferentes e eles podiam optar música, esporte e leitura, certo? Então, pessoal, nessa questão nós vemos aí a quantidade de pessoas que gostam das 3 atividades, outras gostam de 2 atividades e outras gostam apenas de uma dessas atividades, certo? Observem também, pessoal, que, por exemplo, ao fazer a soma dessas pessoas ditas na questão, por exemplo, 16 gostam de música, esporte e leitura. Aí eu tenho 16 mais 24 e gostam de música e esporte, dá 40 pessoas. Mais 30 e gostam de música e leitura, já dá 70. Mais 22 e gostam de esporte e leitura, já dá 70 mais 22, 92 pessoas. 6 e gostam somente de música, 98 mais 9. Vamos ter 107, 5, 112 pessoas. Aí vocês podem dar, mais como? E o total de jovens entrevistados foram apenas 75. Ao fazer a soma desses valores, nós já temos mais do que 100 estudantes. É porque, na verdade, pessoal, muitos desses jovens eles foram contados 2 vezes, certo? Então, primeiro, pessoal, para sabermos a quantidade precisa de jovens que gostam somente de música, somente de esporte, somente de leitura, somente de música e esporte, música e leitura e esporte e leitura, e também sabermos quantos jovens não gostam de nenhuma dessas atividades e não informam na questão, nós vamos usar um método chamado de diagrama de Venn e vai ser útil para resolver esse problema, certo? Na resolução nós temos assim, nesse caso elaboramos o diagrama de Venn ao lado, considerando M como sendo música, E esporte e L leitura. Vamos aí ao lado. Pessoal, o diagrama de Venn ele é construído da seguinte forma. Nós vamos representar cada uma dessas atividades por um círculo. Nesse caso, nessa pesquisa daí, nós temos 3 atividades diferentes: música, esporte e leitura. Então, para cada uma delas, eu vou usar um círculo. Primeiro, pessoal, eu escrevo o círculo e representa a música. Tá aí, primeiro. Depois, você vai
descreveu o círculo e representa a segunda atividade, e nesse caso aí foi o esporte. Aí, pessoal, observem e na hora de você resolver a questão, primeiro você faz um círculo, depois você faz um segundo círculo passando por dentro do primeiro, e por último você vai fazer um terceiro círculo, pessoal, passando por dentro do primeiro e do segundo, certo? Então, cada um desses círculos vai representar as três atividades. Nesse caso, em música, esporte e leitura, certo? Pessoal, vocês podem colocar também esses três círculos dentro de um quadrado ou de um retângulo. E em seguida, minha gente, vocês devem começar nesse diagrama representando aquelas pessoas que gostam de todas as atividades. Como nesse caso as atividades são três diferentes, você tem que começar, pessoal, representando aquelas pessoas que gostam das três atividades. Ou seja, nesse caso, observando a questão, nós vemos que 16 pessoas gostam de música, esporte e leitura. Então, onde eu devo representar essas 16 pessoas? Pessoal, eu tenho que representar na parte do diagrama e é em comum aos três círculos. Como vocês podem ver, a parte em comum aos três círculos, ou seja, a parte que pertence aos três círculos, é essa daí do meio. Então, pessoal, eu posso dizer a vocês, e no diagrama de Venn, nós sempre devemos começar pelo meio, certo? Nesse caso, essa região daqui, ela pertence tanto ao círculo da música, quanto ao círculo do esporte e quanto ao círculo da leitura, certo? Então aí, pessoal, eu vou representar o número 16, tá? E representado, certo? Após vocês representarem o quantitativo de pessoas que gostam das três atividades, você tem que agora representar o quantitativo de pessoas que gostam de duas atividades, certo? A ordem é essa. Então, continuando na questão, nós temos assim, ó, 24 gostam de música e esporte. Aí vamos lá, pessoal, vejam. Qual é a parte em comum no diagrama de Venn do círculo da música com o esporte? Qual é a parte em comum, pessoal? Ó, a parte em comum é esta daí, ó. Eu estou circulando aqui uma setinha. Veja, a parte em comum aos dois círculos, que nós chamamos de intersecção de conjuntos, é esta daí. Toda essa parte. Aí vejam, aí diz que 24 pessoas gostam de música e esporte. 24. Só que das 24, pessoal, eu já tinha representado 16, ó. Já tinha representado 16. Então, de 16 para 24, só faltam 8. Então, pessoal, nessa região daí, eu vou representar as 8 pessoas que faltam para completar as 24 e gostam de música e esporte, certo? Então, minha gente, vejam. 24 pessoas gostam de música e esporte. Quais são essas 24, pessoal? Essas 8 mais essas 16. Só que, pessoal, essas 8 daí, elas gostam somente de música e de esporte. Somente disso. Enquanto essas 16, elas gostam de música e esporte também, certo? Só e além disso, elas também gostam de leitura, certo? Então vejam, 24 pessoas gostam de música e de esporte. Só apenas 8 dessas 24 gostam
somente de música e de esporte, certo? Muito bem. Pessoal, vamos agora representar o quantitativo de pessoas que gostam somente de música e leitura. Vamos lá. Ó, pessoal, música e leitura são 30 pessoas. 30. Música e leitura. Pessoal, ó, a região comum ao círculo da música e a leitura é toda essa região aí. Lá está dizendo que são 30 pessoas e gostam dessas duas atividades. Só e das 30 eu já tenho representado quantas? 16, ó. Então, se eu já tinha representado 16, eu tenho que descontar dessas 30. Então, das 30 pessoas, eu desconto essas 16 e eu já representei. E assim eu só vou representar aí, ó, 14. De 16 para 30 faltam 14 pessoas. Aí vejam, pessoal. Observem e 30 pessoas, e são 16 mais 14, elas gostam de música e leitura. É uma coisa. Só e dessas 30, apenas 14 gostam somente, observem a palavra somente, gostam somente de música e leitura, certo? Então, se eu pergunto a vocês, quantas pessoas gostam de música e leitura? São 16 mais 14, 30 pessoas, professor, como diz na questão. Beleza. Agora, se eu pergunto a vocês, quantas pessoas gostam somente de música e leitura? Aí não são 30, só são essas 14, certo? E gostam somente dessas duas atividades, certo? Muito bem. Pessoal, vamos agora ir representar, ó, o quantitativo de pessoas que gostam somente de esporte e leitura. Vamos para a questão, ó. 22 pessoas gostam de esporte e leitura, certo? 22. Então, pessoal, a parte em comum a esses dois círculos, e é esta daí, e nós chamamos de interseção de conjuntos. Nós temos aí dois conjuntos, né? O conjunto do esporte e o conjunto da leitura, ou o conjunto das pessoas que gostam de esporte e o conjunto das pessoas que gostam de leitura. É toda essa região daí, ó. Na questão diz, 22 pessoas gostam de esporte e leitura, certo? Só que dessas 22, eu já tinha representado 16. Se eu já tinha representado 16, eu tenho que fazer o desconto. Então, 22 menos 16 só ficam 6. Ou seja, pessoal, essas 6 pessoas, elas gostam somente de esporte e leitura, certo? Elas gostam somente de esporte e leitura e nada mais. Então, observem e quantas pessoas gostam de esporte e leitura? São 16 mais 6, 22. Beleza. Quantas pessoas gostam somente de esporte e leitura? São apenas 6, certo? Essas 6 daí. Pessoal, após você representar o quantitativo de pessoas e gostam somente de duas atividades, como nós fazemos isso, vamos representar agora o quantitativo de pessoas que gostam somente de uma atividade só. Na questão aí diz, pessoal, 6 gostam somente de música. Então, esta região aí, desse círculo, é reservado para o conjunto das pessoas que gostam somente de música e nada mais. Então, aí eu vou por 6, certo? Depois eu vou representar o quantitativo de pessoas que gostam de esporte. Na questão diz, gostam de esporte são 9. Gostam somente pessoal, de esporte, aí 9. E o quantitativo de pessoas que gostam somente de leitura são 5. Então, coloca aí. Observem, pessoal, que nessa questão, por exemplo, ao representar o quantitativo de pessoas que gostam somente de música, somente de esporte
e somente de leitura, eu não descontei nenhuma pessoa e já estava dentro do diagrama. Por quê? Essa parte do diagrama ela é reservada justamente para o quantitativo de pessoas e constam somente de uma atividade só, certo? Muito bem. Agora, pessoal, vamos descobrir quantas pessoas não gostam de nenhuma dessas atividades, certo? Observe que eu coloquei aqui os 3 círculos dentro de um quadrado. E, pessoal, eu vou observar o seguinte. Quando eu faço a soma de todas as pessoas que estão representadas dentro do diagrama, juntamente com as que ficam de fora dele, e são as que não gostam de nada, de nenhuma das atividades, eu vou ter o total de participantes da pesquisa, vou ter o total. Então, pessoal, nós dizemos o seguinte, ó, esse retângulo, ele é o que nós chamamos de conjunto universo. O conjunto universo é o total. Então, dentro desse retângulo está o total de participantes da pesquisa. Então, quando vocês somam as pessoas que estão dentro do diagrama, mais as que ficam fora, eu vou ter o total de participantes, o total de elementos dos conjuntos. Então, pessoal, vamos fazer a soma. Vejam, ó. 6 mais 8, 14, mais 16, 30, mais 14, 44, mais 6, 50, mais 9, 59, 59, mais 5, 64. Pessoal, 64 para 75. E é o total. Faltam quantas pessoas? Ó, de 64 para 75, faltam 11 pessoas. E a partir daí nós descobrimos que 11 pessoas não gostam de nenhuma dessas atividades, certo? Minha gente, após preenchermos todo o diagrama de Venn, a partir daí nós podemos calcular a probabilidade de ocorrência dos seguintes eventos. Vejam. Letra A. Qual é a probabilidade de, ao apontar ao acaso um desses jovens, ele gostar de música? Vejam. Letra A, né? Pessoal, primeiro, você vai selecionar ao acaso uma pessoa entre todas e foram pesquisadas. Ou seja, você vai selecionar uma pessoa dentro do total. Então, quantas pessoas diferentes no total eu poderia selecionar? Veja, eu poderia selecionar no total 75 pessoas, certo? Então vejam, o número de elementos do espaço amostral é 75, ou seja, o número total de possibilidades diferentes é 75 pessoas eu poderia pegar, certo? Agora sim, pessoal, dentro dessas 75 pessoas, qual é a probabilidade de eu pegar uma e goste de música, certo? Aí eu vou observar. Eu vou lá para o diagrama de Venn e vou contar quantas pessoas gostam de música. Minha gente, se eu perguntasse a vocês quantas pessoas gostam somente de música e mais nada, seriam só 6 pessoas, certo? Mas a questão está dizendo assim, qual é a probabilidade dele gostar de música? Então, dentro do círculo da música, pessoal, eu vou contar todas essas pessoas, porque todas elas gostam de música, certo? Agora, se eu perguntasse quantas pessoas gostam somente de música, só seria essas 6. Mas eu não tenho a palavra somente, eu estou perguntando o seguinte, quantas pessoas gostam de música, pessoal? E aí vocês vão fazer? Vocês vão lá para o círculo da música, e vou contar quantas pessoas estão lá dentro representadas. Ó, vamos lá. 6 mais 8 dá 14. Mais 16, 30. Mais 14, 44. Então, minha gente, a probabilidade na letra A da pessoa gostar de música é
44 chances em um total de 75 possibilidades, certo? Como nós vimos aqui na resolução, o evento A é o evento da pessoa gostar de música. O número de possibilidades diferentes são 44 pessoas diferentes, eu poderia pegar, em um total de 75, certo? Então, 44 dividido por 75 dá 0,58. Ele arredondou aí para 59%, certo? Então, minha gente, ao selecionar ao acaso uma pessoa dentro desse grupo, a probabilidade dele gostar de música é 44 resultados favoráveis em um total de 75 resultados possíveis. Ou seja, pessoal, a probabilidade da pessoa gostar de música é de aproximadamente 59%. Ou seja, eu poderia pegar 44 pessoas diferentes em um total de 75, certo? E daí, minha gente, resolvemos a letra A dessa questão. Vamos agora passar para a letra B. Vejam, qual é a pergunta? Qual é a probabilidade de, ao apontar ao acaso um desses jovens, ele não gostar de nenhuma dessas atividades, certo? Pessoal, a probabilidade da pessoa não gostar de nenhuma das atividades é, primeiro, se eu vou selecionar ao acaso uma pessoa entre o grupo no total, então eu poderia escolher 75 pessoas diferentes, certo? Dentro dessas 75, quantas pessoas diferentes eu poderia pegar e não gosta de nenhuma dessas atividades? Olhando lá no diagrama, quantas pessoas diferentes não gostam de nenhuma dessas atividades? São exatamente 11 pessoas, certo? Então, minha gente, a probabilidade P de eu pegar uma pessoa e não gosta de música é 11 chances em um total de 75 possibilidades, certo? 11 resultados favoráveis em um total de 75 resultados possíveis. Então, a probabilidade fica 11 dividido por 75. Isso vai nos dar aproximadamente 0,146. Pessoal, transformando em porcentagem, eu pegaria a vírgula e deslocaria duas asas à direita. Daria duas asas, teríamos 14,6%. E aí nós arredondamos para 15%, certo? Então, a probabilidade de eu pegar uma pessoa por acaso e ela não gostar de nenhuma dessas atividades é de aproximadamente 15%, certo? Então, minha gente, logo, ao se apontar ao acaso um desses jovens, a probabilidade dele gostar de música é 44 em 75, aproximadamente 59%, e a probabilidade de ele não gostar de nenhuma dessas atividades é de 11 em 75, aproximadamente 15%, certo? Pessoal, aí nós finalizamos essa questão. Vou fazer também algumas observações à parte. Por exemplo, pessoal, se nós tivéssemos, ao apontar ao acaso um desses jovens, qual é a probabilidade dele gostar somente de música e de esporte? Aí vamos lá observar no diagrama. Primeiro, pessoal, quantas pessoas gostam somente de música e esporte? São apenas 8. Então, a probabilidade de eu pegar uma pessoa e goste somente de música e esporte seria 8 pessoas em um total de 75, certo? Estaria respondida a questão. E se eu perguntasse a vocês qual é a probabilidade de eu pegar uma pessoa e goste de música e de esporte? Aí, pessoal, de música e esporte são essas 8, certo? Mais essas 16.
Essas 8 é somente música e esporte. Só essas 16 também gostam de música e de esporte. Então, ó, 16 mais 8 dá um total de 24. Então, pessoal, a probabilidade de eu pegar uma pessoa e gosta de música e esporte é 24 chances em um total de 75. E a probabilidade de eu pegar uma pessoa e gosta somente de música e esporte é 8 em 75, certo? Uma observação. Se eu perguntasse a vocês também, qual é a probabilidade de eu pegar uma pessoa que gosta somente de leitura? Então, quantas pessoas diferentes eu poderia pegar, pessoal? Somente de leitura são 5. Então, a probabilidade, pessoal, de eu pegar uma pessoa e gosta somente de leitura são 5 chances em um total de 75 possibilidades, certo? Pessoal, isso é apenas mais umas informações para nós reforçarmos aí o entendimento dessa questão, certo? Então, pessoal, está finalizado aí. Muito obrigado, certo?